Na corrida para ser técnico do Grêmio, o Mano Menezes parece sair na frente de seus concorrentes. A gente vai falar sobre as negociações com o ex-técnico do Fluminense, sobre o plano B gremista em caso de não desfecho positivo em relação ao Mano e também a conversa da direção com Luiz Felipe Scolari na manhã desta sexta-feira. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal para a gente falar sobre essa procura do Grêmio por um novo treinador e as negociações com Mano Menezes. A gente começa falando sobre isso porque o Grêmio, sim, hoje negocia apenas com um treinador. E aí quando a gente fala negocia, é de fato negocia. Sondou diversos nomes, a gente pode trazer aqui Thiago Carpini como uma das possibilidades sondadas, o próprio Fernando Diniz foi a informação que trouxe, o GE também foi um técnico procurado, o Dorival era a ficha 1, mas está completamente descartada a possibilidade, e aí o Grêmio foi atrás, óbvio, de Mano Menezes, e hoje é o técnico mais próximo, mais avançado em relação a todos. O Mano foi um cara que aceitou treinar até o final da temporada, um cara que viu no grupo um potencial de recuperação, um cara que aceitou também trabalhar com um coordenador técnico nesse momento. Então o Mano foi o treinador que disse mais sims ao Grêmio. Porém, alguns entraves, a negociação ainda acontecendo, o Grêmio começa a traçar um plano B para Mano Menezes. E esse plano B foi sondado também nesta sexta-feira e trata-se de Kleber Xavier, ex-auxiliar do Tite, trabalhou no Grêmio lá em 2001 quando foi campeão da Copa do Brasil e desde lá vinha trabalhando como o auxiliar número 1 de toda a carreira do Adenor Bach, o Tite. E agora, trabalhando em voo solo como treinador, ele ainda não assumiu nenhuma equipe, foi sondado pelo Grêmio como uma possível alternativa a um não desfecho com o Mano, tá? Mas hoje existe uma tendência sim de que o Mano seja o treinador gremista, mas claro, as negociações ainda estão em andamento. Antes da gente falar do próximo assunto, que é uma conversa importante que teve a direção gremista com o Felipão, eu queria que tu deixasse teu like, te inscrevesse no canal, ativasse as notificações e também hypasse esse vídeo aqui embaixo para continuar ajudando a gente a crescer aqui dentro do YouTube. Gente, até então, até ontem à noite, eu conversava com pessoas e me garantiam que não tinha existido ainda um contato ao Luiz Felipe Scolari, ao Felipão, para que ele viesse ao Grêmio. Nenhum tipo de contato, nem informal. Apenas a ideia surgindo nos bastidores, tá? E aí hoje pela manhã, sim, consegui confirmar, houve o contato da direção, e aí quando eu falo da direção, é de várias pessoas da direção, em uma ligação com o Felipão, uma espécie de reunião informal para discutir, buscar com o Felipão também opiniões a respeito do momento atual do Grêmio. Detalhes da conversa que eu tenho. Nomes de treinadores foram debatidos, ideias do Felipão, mas um convite oficial para que ele volte ao Grêmio, uma proposta ou uma segunda reunião marcada para de fato acertar o retorno de Luiz Felipe Scolari para o Grêmio, não aconteceu. Foi um papo mais informal para entender também algumas ideias do Felipão, para ele opinar em relação ao que tem acontecido dentro do futebol do Grêmio, e aí ali surgiram também alguns debates, bate-papo, uma conversa, a gente pode colocar assim, tá? Uma conversa que durou um tempo ali considerável com o departamento de futebol gremista e também Luiz Felipe Scolari. Confesso que não sei exatamente quais pessoas estavam conversando com o Felipão, mas o que eu tenho certeza que me passaram é que foram mais de uma pessoa do Grêmio que estiveram nessa conversa. Então é importante a gente ressaltar isso aqui também. O Grêmio foi pedir a opinião do Felipão, o que é importante, e aqui eu já faço uma leitura, tá? Porque a partir dessa conversa do Felipão que surge a informação da sondagem ao Kleber Xavier. Então me parece que algumas coisas podem ser ligadas neste sentido. A gente sabe que o Mano e o Felipão têm uma boa relação, mas de repente seja um outro molde de trabalho que o Felipão queira. Claro, voltando aqui, não teve um convite oficial ainda para que o Felipão volte ao futebol do Grêmio, mas a gente sabe que a ideia sim é ter um coordenador técnico, a ideia sim é anunciar tanto o coordenador quanto um treinador após o Clássico Grenal. Isso a gente já tinha trazido lá na última quarta-feira, depois da demissão do Quinteiros, que era difícil o Grêmio ter um treinador para o Clássico deste sábado. A gente sabe, James Freitas estará na Casa Mata, junto de Fernando Lázaro, que faz parte hoje do CDD. Então, esses serão os componentes do Grêmio para treinar no Clássico. A gente vai falar muito sobre isso. Hoje à noite tem live. 8 horas da noite, eu e o Lucas Pilar vamos falar bastante desse Clássico e também da procura pelo treinador. Deixa teu like,
te inscreve no canal e deixa o teu comentário. Quem tu gostaria nesse momento? Tu acha que a dupla Mano Menezes e Filipão é a dupla certa? Ou tentaria uma outra alternativa? O próprio Kleber Xavier, por exemplo. Deixa aí pra mim. Beijo!